É isso aí, nós queremos a sua participação através do telefone 3254-1079. Faça como um soldado anônimo disse aqui, ligou, ele esteve presente, Major Araújo, lá na audiência, disse que o único problema foi que o comandante tentou intimidar a tropa, tumultuou, ameaçando a participação dos militares. Até aí, não somos só nós que estamos falando, não. Lamentavelmente, o comandante usou uma estratégia que, sinceramente, dá licença, comandante, me perdoe, mas o senhor... se o senhor se portasse um pouquinho melhor na nossa audiência pública, ela teria sido melhor. O comandante, ele falava sozinho, né? Não queria dar a palavra para mais ninguém. E no início da audiência, ele me interrompeu várias vezes enquanto eu abria a audiência, né? E embora nós dissemos para ele que precisamos explicar qual a finalidade da audiência, ele continuou insistindo, ameaçou até deixar a mesa, né, e ir embora, né, e nós tivemos que chamar a atenção algumas vezes, ofendeu os participantes, igual o deputado Mauro Rubem, que veio nos dar apoio nas nossas questões, e tem sido um braço forte ali do nosso lado ali, na busca das soluções que nós queremos. Todas as emendas que nós apresentamos ali, ele foi o primeiro a assinar, assina todas, sem questionar, entendendo que as conquistas precisam vir mesmo, que os trabalhadores precisam dessas conquistas, igual a jornada de trabalho. E aí, lamentavelmente, nós tivemos esse problema. E me parece que esse soldado falou que foram para lá com medo que os praças tumultuassem, e quem tumultuou na realidade foi o próprio comandante-geral. Nessa observação que ele falou aí, ligou antes de começar o programa, ele fez essa observação. Então, comandante, essa é a impressão que ficou nos seus subordinados do senhor, lamentavelmente. E para o senhor, Major Cacheta, qual que é a visão que o senhor pode dizer em relação a essa audiência pública, que contou com a participação de uma psicóloga, que exemplificou justamente essa questão, principalmente da jornada de trabalho, que ela questionando como é realizada na PM e nos bombeiros militares. Também houve uma apresentação de um representante do Banco do Brasil e outro da Polícia Rodoviária Federal, que mostrou como se caracteriza a carreira dentro dessas instituições. Sim, Tiago, a audiência pública foi muito importante para discutir o tema carga horária e também a questão da carreira única. E a gente pôde ver que outros órgãos, né, a gente já tem notícia disso, que vários órgãos no Brasil, a nível de Brasil, já tem uma carga horária definida por lei, né? E muitos já no patamar de 40 horas semanais. Por que isso é importante? É importante porque, a partir do momento que definir essa carga horária, aquilo que exceder, o Estado tem por obrigação pagar como hora extra para o policial militar. E não ficar ali no limbo, né? Aquelas horas trabalhadas a mais, fica no limbo. O cara nunca vai receber aquilo. Aí ele, além de cumprir uma escala pesada, ele, para ganhar um pouquinho a mais, ele tem que fazer o bico institucional, né? É o bico que o Estado permite, né? O Estado permite que o PM trabalhe sem limite, né? Mas eu acho que o Estado tem a obrigação também de fiscalizar o descanso do policial. O policial tem que estar descansado para ir trabalhar, né? E fazendo hora extra sem parar, e ainda pega e faz um bico por fora e aquela coisa. Não tem a reposição salarial, que é a obrigação do Estado, pela Constituição Federal de 88, aplicar a database todo ano. É igual o Major Araújo falou, é direito do policial militar buscar, né, se manifestar a respeito disso. É obrigação do Estado dar essa database, como todo salário mínimo, né, todo salário do trabalhador, o salário mínimo é corrigido todo ano. E nós vimos os trabalhadores terem essa correção da inflação. Por que o policial militar não tem? Agora, Tiago, pegando um gancho naquela questão lá do senhor Giuseppe Vecchi, isso não é novidade. Esse homem sempre foi um ditador, ele não atende ninguém, é um cara que é fechado, não atende e não vai atender. Só em último caso mesmo, uma situação crítica, que talvez ele atenda. E chegando também àquela situação da Bahia, né? O que nós podemos ver, Tiago? O PT, a culpa disso tudo é o PT, a dona Dilma e por aí vai. Eles estão experimentando o próprio veneno. Quando o PT estava aí na clandestinidade, na época de 64, eles faziam atos de terrorismo,
Terrorismo mesmo, patrocinavam crimes, assaltos, morte de militares, tá? É só pegar a ficha da dona Dilma lá nos anais da ditadura, que está lá todos os crimes praticados por ela. Você não é nenhuma santa, não. É a primeira mulher presidenta, né? Entre aspas, que esse termo nem existe em português, né? Então, a culpa é deles. Estão experimentando o próprio veneno. Agora, os ditos democratas não querem dar a democracia aos policiais militares, nem de se manifestar, né? É a ditadura de esquerda, que é a pior que existe, infelizmente. Cacheta, eu quero fazer uma correção aqui. Nós não estamos falando de partido. A posição da Dilma não é a posição do PT. Inclusive, o deputado Mauro Rubem falou isso lá. Tanto que ele disse que se manifestou no encontro nacional do PT a respeito desse assunto, condenando. Então, tem as pessoas no PT, e eu acho que é a maioria, vou te falar a verdade, eu não gosto de atacar partidos, porque os partidos, a Dilma não é, ela não representa o todo do partido, não, de forma nenhuma, nem o Eduardo Cardoso. Infelizmente, o José ela que manda, Eduardo né? Cardoso. Ela que manda, tudo bem, mas ela não representa, então não é o partido. A presidenta é uma coisa, o PT é outra, e tanto é que nós temos parlamentares no encontro que nós fomos lá em Minas Gerais, tem parlamentar da PM que é do PT, e aí nós vamos dizer que ele também está nessa decisão, ele fez parte dessa decisão? Não fez. Com certeza não ele é contra. O partido Inclusive, todo, né? nós queremos fazer... nós queremos promover um encontro aqui de todos os parlamentares estaduais, me parece que é em torno de 12, para a gente tentar, né, fazer um levante contra as declarações e as decisões que foram tomadas contra os militares. Está lá na Bahia. O Jacques Wagner falou que não negociava com grevista, depois recuou, começou a negociar, depois prendeu os grevistas, e já o pessoal pediu a liberdade para poder prosseguir com a negociação. Aí quem começou a dar as ordens foram os policiais grevistas. E assim vai acontecer. As primeiras greves no Brasil, elas não demoraram mais de 3 dias. Nós fizemos uma em 2005, demorou 5 dias. E agora lá na Bahia já está com 20 e ainda não teve solução. O carnaval está sendo feito com policiamento pela polícia maluco de quem vai lá para a Bahia pular o carnaval lá. Se você for goiano e ainda estiver pensando em ir, não vai. Eu estive lá e as recomendações, eu estive a passeio, as recomendações eram para que a gente nem saísse do hotel, não fosse para a rua, porque estava sem polícia. Os ônibus estavam parando de circular mais cedo, você não encontrava transporte. Taxista, a maioria não ficava rodando, porque estava tendo assalto. O comércio estava fechando mais cedo, e aí há um prejuízo na própria arrecadação para o governo. Quer dizer, os transtornos, o turismo que movimenta a cidade, os turistas não puderam sair para gastar o seu dinheiro, para fomentar a economia local, e muitos desistiram de ir lá para a Bahia. Fechar os olhos para essa realidade, é burrice. Se for aqui em Goiás, governador Marconi, não feche os olhos para essa realidade. E dizer, por fim, uma coisa. Aqui em Goiás, graças a Deus, o governador Marconi Perillo, em 2005, era o governador, quando nós fizemos a primeira greve. O tratamento que ele deu aos grevistas foi bem diferente do que o Jacques Wagner deu, tá? Sem querer envolver partidos. Que eu acho que tem governadores do PT que já souberam tratar crises muito melhor do que esse governador.